Tem ninguém ainda. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegando. Doutora Pauliane também, nossa convidada, esperar ela entrar, né, gente? Façam perguntas, interajam com a gente. Nos minutos finais nós vamos estar respondendo. Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aguardar mais um pouquinho as pessoas entrarem, esperar a doutora Pauliane também entrar aqui com a gente. A doutora Pauliane já está por aqui. Daqui a pouco eu chamo a doutora Pauliane. Esperar as pessoas irem entrando. Que o nosso tema de hoje é um tema bem importante. Esperar mais um minutinho, as pessoas irem chegando. Iana, Kátia. Vamos esperar um pouquinho as pessoas chegarem para a gente começar a nossa live. O tema da nossa live, pessoal, é melasma, como tratar. Melasma que é uma mancha bem delicada, né? Que a gente vai tendo e que é difícil de tratar, né? Para quem tem, sabe bem como é isso. Então, eu vou convidar a doutora Pauliane. Doutora Pauliane, pessoal, ela é médica dermatologista, formada pela Universidade de Pernambuco, né? Faz parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é preceptora em dermatologia do Hospital Universitário da Univasf em Petrolina e é especialista em tricologia, cosmiatria e também em laser. E doutora Pauliane atende em Petrolina na clínica Life Center. Vou convidar aqui a doutora Pauliane para ela entrar com a gente aqui. Boa noite, doutora Pauliane, tudo bem? Boa noite, Patrícia, tudo bem? Tudo jóia. Então, pessoal, se vocês tiverem interesse em fazerem perguntas a respeito do tema, vocês podem colocar as perguntas aí, que a gente tem uma equipe aqui que está anotando as perguntas e no final eu vou passar essas perguntas para a doutora Pauliane, né? Porque aqui no início a gente vai falar um pouco sobre melasma e a doutora Pauliane vai tirar todas as dúvidas no final da nossa live, certo? Então, como eu já disse a vocês, a doutora Pauliane é dermatologista e preceptora do Hospital Universitário, né, da Univasf, já atua há um tempo aqui na região, acho que em torno de 5 anos, né, doutora Pauliane, que a senhora já está aqui com a gente? E 5 anos e meio, exatamente. 5 anos e meio. Ela e o esposo são médicos lá no Hospital Universitário. Então, pessoal, esse tema de melasma, ele é bem polêmico. E eu sei bem o que é melasma, porque eu já estou convivendo com eles há um bom tempo, né, com minhas manchinhas de pele aqui. Hoje eu já aceito melhor, mas é uma coisa que mexe muito com a nossa autoestima, né, mexe muito com a gente. Então eu convidei a doutora Pauliane para esse bate-papo, até porque eu sei que muitas pessoas são acometidas também de melasma, assim como eu. Então eu convidei a doutora Pauliane, quero agradecer de ter aceitado o convite. E vamos começar aqui com nossos questionamentos, né, gente, sobre o melasma. Então, doutora Pauliane, em primeiro lugar, eu gostaria que a senhora dissesse para as pessoas o que é o melasma. Primeiro, eu que vou agradecer o convite, né? É um imenso prazer estar participando com você do Primeiro Me Fale aí, né? É um Primeiro me prazer fala da gente. inaugurando aí o quadro novo.
Então, é um prazer muito grande a gente estar podendo falar sobre esse tema, que na verdade é um desafio, né, Patrícia? É um grande desafio, eu É que um o diga. desafio, é um desafio para o paciente, é um desafio para nós dermatologistas. Então, na verdade, o melasma, né, é uma desordem da pigmentação, né, uma hiperpigmentação. É uma desordem que vai fazer com que haja um aumento da produção da melanina, né, em determinado local da pele, mais comumente no rosto, e forma realmente aquelas manchas castanhas que podem atingir, na verdade, às vezes, diâmetros muito grandes, né? O mais importante para começar é saber exatamente se é um melasma, porque o melasma não é a única manchinha que pode dar no rosto. Então, assim, existem as sardas, que todo mundo sabe identificar bem, mas existem as manchas do sol, que são as melanoses solares, que são manchinhas que também não têm relevo, né? Só a mancha, mas que em geral são menores. Então, às vezes no consultório o paciente está com uma melanose solar e ele já chega estressado achando que é melasma, porque o melasma já tem Uma todo esse, pesadelo. né, toda essa história por trás de quem tem melasma sofre com a mancha, e aí às vezes o paciente tem uma melanose solar já chega, doutora, melasma, melasma, diga logo se é melasma. Então, realmente, o melasma é uma manchinha, que é uma lesão que não coça, né? Não incomoda de outras formas, não tem sintomas, mas que, como você falou, mexe muito com a autoestima das pessoas. Não é fácil, Bastante. né? Não é fácil controlar o melasma. Então, é isso. Ele é mais localizado nas áreas mais expostas ao sol, principalmente na face, mas existe também o melasma corporal. Tem gente que tem melasma no braço, no colo, não é muito comum, mas pode acontecer. Então, são essas manchas, né? Não tem relevo, é só realmente só a manchinha e que mexe tanto com a autoestima, né? E com as pessoas que têm. É. Agora eu percebo, viu, doutora Pauliane e as pessoas que estão assistindo a gente, que tem épocas, eu acho que as minhas também têm muito fundo emocional, porque quando eu tô assim mais estressada, elas ficam mais escuras. Eu não sei se todo mundo é assim, mas as minhas ficam mais escuras. Agora elas estão tão clarinhas, tão ótimas, esse dia de quarentena. Não sei se Estão é porque eu tô pegando sol colaborando. também. Não, tá tudo Pois é. Você também está mais em casa, né, Patrícia? é. Então, tem isso também. Na verdade, o melasma ele é multifatorial. Então, assim, existem várias coisas que contribuem para aquela pessoa começar a ter a manchinha. Então, existe uma predisposição individual, né, genética individual, não é uma coisa hereditária. Muitas pessoas também chegam, mas ninguém na minha família tem, e eu fui a premiada. Pois é, não é genético, não, às vezes realmente ninguém na família tem e aquela pessoa vai desenvolver o melasma. E aí é uma predisposição genética individual de cada um, não tem como você saber se vai ter ou não. O fator hormonal está muito implicado, tanto que as mulheres são premiadas, né, Patrícia? Demais. Então, É assim, é muito demais. mais comum nas mulheres o estrogênio, que é o hormônio feminino, ele está implicado aí nessa patogenia do melasma para fazer com que ele também surja. Mas alguns homens também podem ser acometidos, né? Existe a questão da gravidez, né? Por muito tempo o melasma foi associado só à gravidez, porque a gravidez, com toda a alteração hormonal que ela traz, pode servir como um gatilho, na verdade, ou como um agravante para aquelas mulheres que já têm. Por isso que na gravidez a gente tem bastante cuidado para que esse melasma não piore. E às vezes anticoncepcional, né? Outros hormônios, terapia de reposição hormonal, podem também fazer desencadear essa manchinha ou também agravar. E vem aí o sol e a luz, né? A radiação solar e a luz, eu digo que é a cereja do bolo, né? Fechou a Sim. receita aí com o sol É. e a luz. A luz visível que a gente tanto fala, né? Quando a gente está tratando, explicando como é que funciona essa questão da exposição à luz visível. Então, são todos esses fatores que estão implicados na etiopatogenia do melasma, né? E aí tem gente que fala assim, ai, doutora, mas eu nunca engravidei, eu nunca tomei anticoncepcional, né? Pois é, mas você foi realmente premiado aí com as manchinhas. Então, é isso. A gente não tem como dizer quem vai ter e quem não vai ter. Tem mulheres que tomam anticoncepcional a vida toda, tem 2, 3, 4 filhos e não tem a mancha, né? Tem mulheres que nunca tiveram nenhuma alteração hormonal desse tipo e tem. Então, assim, realmente não tem como prever. É a predisposição de cada um. É. Eu mesma não tive melasma nas minhas gravidezes, mas depois que eu tive filhos, que eu comecei a ter ovário policísticos, foi que, acho que por conta do uso mesmo do anticoncepcional constante, eu começou essas manchas e assim, elas cresceram muito, viu? Cresceram demais, mas assim, estão bem claras, graças a Deus. Pois E é, e aí, aí, doutora Pauliane, como é que a gente poderia, então, evitar esse melasma?
Tem até homens já fazendo pergunta aqui que estão dizendo que tem os melasmas e tal. E os homens têm uma coisa curiosa, eu sempre falo para eles, né? Como eles não têm a questão hormonal que pode estar aí agravando o melasma, às vezes é mais fácil tratar o melasma masculino. Então, muitas vezes eles respondem até melhor o tratamento. Então, mesmo os que têm. Porque como ele não tem o estrogênio que vai perpetuando aquela mancha, né? Não vai ter gravidez, nem anticoncepcional, então não vai ter esse boom hormonal que a gente fala, né? O homem tem só lá a testosterona dele, que normalmente não está implicada. Então, às vezes, realmente a resposta nos meninos é mais fácil. Então, assim, como evitar, né? Quem vai ter a gente não sabe. E realmente se aquela a gravidez ou anticoncepcional vai desencadear ou vai ser o gatilho, a gente também não tem como saber. O fator que a gente poderia utilizar mais eficaz, digamos assim, para você prevenir, a gente fala muito para as grávidas isso, né? Que elas têm muito medo. Quem não tem melasma e conhece quem tem, fica morrendo de medo de começar a ter melasma na gravidez. E a gente sempre fala para as grávidas, a única forma que a gente tem de tentar prevenir, ou pelo menos se surgir de uma maneira mais leve, é o protetor solar, né? Que na verdade, Patrícia, você me conhece, eu sempre digo que é o primeiro remédio lá da prescrição de quem tem melasma. Então, se tem uma forma que a gente tem de tentar evitar, claro que não é matemática, né? Não é, infelizmente, às vezes mesmo usando direitinho, fazendo tudo certinho, a pessoa vai ter. Então, se teria uma forma de evitar, seria com a questão do protetor solar. E aí eu digo que o protetor solar para quem tem melasma, você já me ouviu falar, eu digo que é igual remédio para hipertensão, né? É tipo remédio mesmo. A pessoa tem que colocar o protetor solar na rotina. Porque depois que fica automático lá, e fica bem mais fácil. Mas eu falo assim que não adianta fazer o melhor tratamento, o melhor clareamento, o melhor procedimento, ou vários procedimentos, se você não usa o protetor solar direitinho, não está fazendo nada. Na verdade, às vezes pode até piorar, né? Algumas pessoas falam, mas eu fiz tal tratamento e piorou. E às vezes não teve aquele cuidado todo com a fotoproteção. Então, quem tem melasma é a primeira coisa que tem que, né, internalizar. Eu falo assim, o protetor para mim é igual remédio. Tem que entrar na minha rotina. E você sabe, você que tem, sabe que depois que fica automático, você não consegue, né? Até à noite a gente usa até por conta das lâmpadas, né? Isso, exatamente. E aí tem essa questão da luminosidade, né? Tanto da radiação solar como da luz visível, que a gente tanto fala. E essa luz visível, para quem está nos assistindo, nos ouvindo agora, é a luz visível que tem no sol, né, durante o dia, e é a luz visível artificial, a luz visível das telas. Então a gente hoje fica muito no celular, muito no computador, né? Então essa luz artificial das lâmpadas, ela pode realmente fazer com que a pele manche, né? A gente às vezes tem profissional, por exemplo, dentista, e o melasma aparece exatamente do lado do foco, onde ele fica com aquela luz mais incidindo mais diretamente. Então, para você ver, isso comprova mais ainda que a luz visível tem uma implicação muito grande na questão das manchas e principalmente do melasma. Por isso que o protetor solar, pessoal, mas mesmo em casa, mesmo em casa, né? Num ambiente muito iluminado, você tem que pensar que melasma bom é melasma coberto. Né? Perfeito. Melasma bom é melasma coberto, com certeza. E aí, sempre tem aquela questão que as pessoas, né, que fazem tratamento de melasma, que o melasma clareia, ele tem épocas assim que a gente está praticamente sem melasma e depois o melasma volta completamente. Por que isso acontece, hein, doutora Pauliana? É pergunta que não quer calar. Então, existem vários fatores. Por exemplo, é muito comum nas épocas mais quentes do ano, a gente aqui, né, que mora numa região extremamente quente, né? A gente sabe que os meses a partir de novembro até fevereiro fica muito quente, então o calor também, né? A questão do calor, além da luz visível e da radiação solar. Então, normalmente nos meses mais quentes, os pacientes tendem a apresentar uma acentuação das suas manchas, né? E existem outros fatores, Patrícia, você fala assim, que às vezes, tem dia que eu noto que o meu melasma está mais claro, tem dia que eu noto, e às vezes no mesmo dia, né? Num próximo ao outro. O melasma, além desse componente do pigmento que a gente falou, né, da mancha em si, aumento da melanina, alguns melasmas têm um componente vascular muito importante também. E a gente consegue identificar no exame, né, quando a gente examina no consultório, o melasma que tem um componente vascular importante e a gente já percebe. Então, tem pacientes que dizem assim, doutora, quando eu estou no período menstrual, ela fica mais evidente, ou quando eu estou mais estressada, ou quando eu durmo mal, porque provavelmente você está tendo uma maior vasodilatação.
Então, os melasmas que têm um componente vascular, eles podem ter essa variação durante o dia ou em determinada época do mês, porque você tem aí essa questão da vasodilatação que promove essa alteração da pigmentação. Então, não é só a melanina, né? Tem a questão vascular também. Por isso que muitas vezes você nota que está mais evidente aquela manchinha. E quando é nos meses mais quentes do ano, tanto é a vasodilatação pelo calor, né? Quanto a questão da radiação mesmo, do sol, da luz visível, que tá mais intenso nesse período. Então, é isso que justifica essa variação da mancha também. A senhora sempre diz que é para a gente usar, né, protetor solar, até mesmo, né, no período que não está tendo sol, como agora, que tem dias que a gente está com dias mais frios, aí as pessoas começam a deixar de usar, né, nesse período que não está tendo, está vendo a luz do sol, né, o sol forte, as pessoas deixam de usar o protetor solar nesse dia. Mas há também uma radiação solar muito forte em dias que não está tendo sol, né, doutora Pauliane? É bom Com esclarecer. certeza. Quem piora a mancha, na verdade, das radiações é a radiação ultravioleta A. E ela está presente, na verdade, o dia inteiro. E mesmo em dias nublados, você tem uma incidência de UVA muito alta, né? O UVB, que é aquele que é cancerígeno, que está mais implicado no câncer de pele, é que pode ter uma variação muito grande de incidência, a depender do calor, da intensidade do clima da região também. Mas quem é normalmente das radiações, fora a luz visível, que a gente já falou, quem está muito implicado é a radiação ultravioleta A. E ela está presente o dia inteiro, inclusive nos dias nublados. Então, assim, não adianta correr, né? Não adianta tentar fugir. E agora, nesse período da quarentena, da pandemia, a gente tenta orientar muitas pessoas a não relaxarem com o uso do protetor solar em casa, né? E principalmente quem está em home office, né? Porque fica ali, às vezes, muitas horas na frente da tela, do computador. Tantas pessoas que já têm melasma, para não acentuar, não piorar essa mancha, quanto as pessoas que não têm, porque de repente aquela pessoa não tem, mas tem uma predisposição a ter, vai ficar várias horas na frente do computador. Sim. E aí relaxa no protetor solar porque não está saindo de casa. Então ela pode começar a ter uma manchinha de melasma assim. Então tem que ter tem todo esse cuidado, né? E aí o protetor... Fale, Patrícia. Não, pode falar. Pode concluir. Não, eu ia falar só do protetor, que a gente sempre recomenda o protetor com cor, né? Muita gente não sabe, mas o protetor com cor, ele protege melhor da luz visível. A gente sempre explica isso. Nenhum protetor protege completamente da luz visível, mas se tem algum que protege um pouco melhor, é o protetor com cor, né? Com cor de base, com pigmento. Por quê? Porque esse protetor com cor, ele tem um aditivo, né? Um tipo de protetor dentro da composição, que é um protetor físico, e que tem esse pigmento, e isso realmente ajuda a prevenir mais a exposição e evitar a piora da mancha. E aí, então ele vai proteger um pouco melhor do que o protetor sem cor, né? Sem pigmento, aquele protetor branquinho. E aí a gente pede sempre que seja um protetor alto, um FPS alto, né? Porque, como eu falei, quem piora o melasma das radiações é a ultravioleta A. Então, para a gente conseguir ter um bom PPD, que é o índice que mede a proteção contra o UVA, o protetor tem que ter um FPS alto. Então, por isso que a gente não passa protetor FPS 30 para quem tem melasma. Sempre são com números de FPS mais alto e com cor, né? E aí aquela quantidade que a gente fala, né? Da colher de chá para a face, porque aí tem que ser uma quantidade que realmente cubra a sua mancha, né? O melasma bom é o melasma coberto. E a reaplicação, né, Patrícia? Eu sei que você é bem disciplinada, mas... Eu né? sou. Super. Bastante. Mas tem alguns pacientes que até conseguirem entrar nessa rotina da reaplicação do protetor ali a cada 2, 3 horas, demora um pouquinho, ele sofre um pouquinho, né? Então, realmente, essa disciplina com protetor solar é muito, muito, muito importante, extremamente importante. E ainda tem aquelas pessoas que não conseguem se adaptar ao protetor com cor, né? Porque elas dizem, porque suja minha roupa, né? Transfere para... E aí, assim, aí fica, doutora, mas eu não posso usar uma base com protetor, por exemplo, né? Não vai fazer o mesmo efeito. A gente sabe que tem algumas bases que tem um pouquinho de fotoproteção. Mas entendam que são coisas completamente diferentes. Uma é um protetor solar, então a função primordial é de fotoproteção, né? E a outra é a base com um pouco de proteção solar. Então, assim, o ideal é que você, se for usar uma base, então coloca um protetor sem cor, né, por baixo primeiro, com FPS alto, e aí, assim, aplica a base. E aí, o que eu acho difícil nesse caso, no dia a dia, quando você está saindo para trabalhar, é a reaplicação.
Então, uma alternativa para quem realmente não consegue se adaptar ao uso do protetor solar é usar o pó compacto com fotoproteção, né? Porque aí você Essa questão, né? coloca, né? Coloca o protetor branquinho com FPS alto, coloca a base, que também já tem um pouquinho de fotoproteção, coloca um pó compacto com FPS e aí durante o dia tenta reaplicar com o pó compacto. Agora tem que se prestar muita atenção. O pó, ele não tem a mesma fotoproteção, a mesma consistência de um protetor em loção, por exemplo, né? A cobertura dele não é a mesma. A não ser que você realmente coloque uma quantidade generosa, né? Saiu até um estudo dizendo que realmente o pó compacto, alguns tipos de veículo de protetor solar teriam eficácia mais baixa, mas principalmente pela quantidade que a pessoa aplica. Então, se a opção for essa, uma pessoa que realmente não se adaptou de forma alguma ao protetor com cor, que é o mais indicado, que a gente indica, poderia ter essa alternativa de ficar reaplicando com pó compacto. Mas aí tem que colocar realmente uma quantidade generosa, né, durante o dia. E tentar pelo menos ali no meio do dia, né, na hora do almoço. Eu sempre peço, ó, tente pelo menos mais uma vez reaplicar o seu protetor mesmo, a loção, porque eu sei Sim, que vai acabar falhando, sim, com certeza. né? Pessoal, quem quiser fazer suas perguntas, pode ir enviando as perguntas. A gente está anotando aqui, né? A gente tem uma pessoa que está anotando as perguntas para a gente passar no final para a doutora Pauliane. Uma pergunta que eu queria fazer, doutora Pauliane, era a Ó, seguinte: Patrícia, as eu já vi que alguém pessoas. colocou aqui. Eu uso protetor com cor, mas suja muito a minha roupa. Essa é Ela uma colocou queixa. isso aqui. É uma queixa unânime. Os laboratórios, eles tentam, assim, melhorar essa questão de não transferir, mas, assim, essa é uma queixa realmente unânime das pessoas que usam protetor com cor. Mas é muito prático no dia a dia, até para quem não tem Sim. melasma, né? É prático e assim, eu tô usando continuo usando meu protetor com cor, uso a máscara por cima, a máscara suja e quando eu lavo sai super fácil, super rápido, né? É só dar uma esfregadinha ali, botar um pouquinho ali na água e tal, e dar uma esfregadinha, né? E tá tudo bem. Mas tem muitas pessoas, doutora Pauliane, que falam que a partir de 50 não tem, ou acima de 50 não tem mais proteção, ou seja, não tem uma proteção maior do que 50. E a gente hoje vê muitos protetores que são de 70, de 80 e até de 90, né? Aí eu Uhum. queria que a senhora falasse sobre isso, sobre essa questão desse fator de proteção. Se acima de 50 realmente ele é efetivo, se ele protege mesmo 50 vezes mais, sei lá quantas vezes, 70 vezes, 80, ou não. Eu mesma estou usando agora, eu estou usando aquele da 80, que a senhora passou das SkinCeuticals, e estou usando também o protetor com base, que a senhora também passou, da Antelis, né? E assim, eu estou me dando super bem com os dois, né? E assim, realmente, suja a roupa, mas é como eu estou dizendo, é muito fácil de limpar. Então, eu queria que a senhora falasse sobre a questão do fator de proteção. Existe sim um ganho adicional quando você sobe, né? Quando você aumenta esse FPS. A questão é assim, digamos que o número de cortes seja 30. Então, um protetor 15 para 30, ele tem um ganho de FPS mais exponencial do que a 30 para 50 ou 50 para 70. Isso falando de forma geral. Mas quando a gente aumenta o FPS, Patrícia, o que é que acontece? É adicionado naquele protetor fotoprotetores físicos, que são aqueles que promovem barreira, né? Por isso que às vezes a cosmética é completamente diferente de um FPS 30, por exemplo. Então existe um ganho sim. E como eu falei, quem mancha mais a pele é o UVA. Então, o fator de proteção do UVA no protetor solar é medido em ppd, é um númerozinho que normalmente está bem pequenininho lá. Em geral, o PPD, numa regra prática, não é uma regra geral, mas assim, em geral, ele é um terço do FPS. E a gente precisa, para quem tem melasma, de um PPD alto, entendeu? Então, se você Sim. usa um FPS 30, por exemplo, o seu PPD vai ser aí 8, 10, para quem tem melasma não é suficiente. Então, existe sim um ganho adicional, e por isso que a gente passa sempre os protetores com FPS mais alto para quem tem melasma. Agora, sabe o que é que eu percebo também, doutora Pauliane? É que, assim, as pessoas se né? Elas, tipo assim, elas chegam ao ponto no tratamento melasma que elas já estão cansadas e elas partem para vários tratamentos, né? E aí, por exemplo, um tratamento mal feito, ele pode ser revertido ou não? Veja só, tem que se ter muito cuidado, né? Vamos falar primeiro nesse ponto aí, porque primeiro não tratar sozinho, então não chegar lá na farmácia, né? Pedir um clareador. Tem que ter muito cuidado no tratamento do melasma. O melasma é uma mancha muito sensível, muito sensível. Então, assim, um tratamento bem feito que você faça, talvez não tenha aquele clareamento que você desejou adequado.
mas também não vai piorar. Mas se você faz um tratamento incorreto, assim, uma automedicação, você pode piorar e muito aquela mancha, né? Às vezes de forma irreversível. Então, a gente entra aí na fase do tratamento. O tratamento tem o tratamento da rotina que você faz em casa, né? Então, o protetor é o primeiro item da receita do melasma, mas em seguida vem os clareadores. E aí, o que a gente sempre fala? A gente mora aqui, por exemplo, numa região extremamente quente, né? Então, aqui a gente tem que ter muito cuidado com o clima. Naquela época mais quente do ano, não dá para usar os produtos clareadores mais intensivos, né? Então, a gente tem aí alguns clareadores muito potentes, a hidroquinona, que é muito famoso, né? Todo mundo conhece. Quem tem melasma conhece, sabe que a hidroquinona existe, já usou. Então, assim, na verdade, a hidroquinona, ela é um despigmentante. Ela nem é classificada como clareador. E aí, a hidroquinona tem uma grande questão. Tem que saber usar. Então, tem que ser com prescrição médica. Não pode usar. Normalmente, ela vem associada a outros ácidos. Aqui, por exemplo, a gente só faz uso nesse período menos quente, né? Nesse período que a temperatura está mais amena. Normalmente, a gente faz uma frequência que não cause irritação. O tratamento do melasma, ele não pode promover uma irritação muito importante. Porque eu digo assim, que tudo no tratamento que está vermelho hoje vai ficar manchado amanhã, né? Então, não esqueci dessa frase. Você sempre... Então, tudo que ficou vermelho muito irritado, amanhã tá pigmentando. Entendeu, Patrícia? Então, a gente, no melasma, a gente vai tateando. Cada pele é uma pele, cada pessoa é única, né? Cada um responde de uma forma diferente. Então, por isso que de forma alguma é indicado, né, autorizado que a pessoa saia usando, ou muitas vezes é assim, eu uso porque a vizinha usa, né, ou minha prima usa. Deu certo nela. Vou usar também, me passa aí sua receita. Então, assim, cada pessoa é única, vai ter uma reação diferente, aquela mancha vai reagir diferente. E a hidroquinona, ela tem uma grande questão, né? Em alguns países, por exemplo, ela é proibida, né? Aqui no Brasil, ela é autorizada. A gente sabe que a hidroquinona é extremamente potente, ela é realmente muito potente. Mas, como eu falei, tem que saber usar. Por quê? Porque se a pessoa, por exemplo, eu já peguei paciente que chegou lá na farmácia, soube da hidroquinona, e aí comprou inclusive pura, que dificilmente a gente usa, normalmente a gente usa em associação. E aí a pessoa ficou, às vezes, 8 meses, 10 meses, 1 ano usando a hidroquinona naquela mancha do melasma. E aí ela chega pra gente e diz assim, doutora, é o seguinte, no início eu notei que clareou, né? E aí eu continuei usando, mas eu acho que agora já acostumou. Porque ela não tá mais, né? Porque não tá mais servindo. E aí, Patrícia, é o grande risco da hidroquinona, porque ela pode causar uma mancha chamada ocronose, que é uma pigmentação causada pela própria hidroquinona. E é uma mancha escura, só que ela é mais enegrecida, ela é mais escura do que o melasma, normalmente. E dentro dessa mancha da ocronose, que é a mancha escura, a gente pode ter uma coisa que chama hipocromia em confete, que é no meio da mancha escura, um monte de pontinho branco. Então, esses são os efeitos colaterais indesejáveis da hidroquinona. E eu vou lhe dizer que se tratar melasma é difícil, tratar ocronose é muito mais, né? Porque aí a gente não tem mais medicação tópica, a gente vai recorrer a alguns procedimentos para tentar tirar aquele depósito da hidroquinona. Então, tem que ter muito cuidado, né? Normalmente a gente faz por algum tempo, durante o ano, sentindo aquela pele para ver a frequência. A gente normalmente associa com os procedimentos, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Mas aí é dessa forma, e nunca numa frequência que irrite, né? A gente não pode fazer um tratamento em casa que irrite o melasma, que deixe ele aquele roxo muito irritado, porque aquele melasma vai ter um efeito rebote e vai ficar mais escuro depois. Então é isso, hidroquinona é o principal deles. Aí a gente tem um ativo que chegou no Brasil recentemente, né? Que é a cisteamina, que promove aí promete, na verdade, uma eficácia semelhante à hidroquinona. Ela já tinha fora do Brasil já há alguns anos. E aí tem estudos mostrando que a cisteamina tem uma eficácia semelhante e não tem os efeitos colaterais indesejáveis, né, da hidroquinona. E esse ano passado chegou pra gente aqui, a gente tá começando a usar. Mas é aquela coisa, não é receita de bolo, né? Assim como a hidroquinona serve para um, não serve para outro. Nunca serviu para mim. Eu sempre tive efeito rebote com a hidroquinona. Nunca serviu para mim. Nem sozinho, nem associado. Nunca serviu. Então, é isso. Ninguém. Já tem pacientes que usam, os homens que eu falei, por exemplo, às vezes a gente passa aquela formulazinha com hidroquinona, a gente sempre passa associado. Aí ele volta depois de 3 meses, doutora, sumiu. Aí eu fico, meu Deus, coitada das minhas pacientes. Ai, que ótimo.
Agora, lembrando que, mesmo nesses pacientes que têm uma boa resposta, que é uma coisa que você até me falou, eu odeio essa palavra, né? Se o melasma, essa frase, se o melasma tem cura, né, Patrícia? O melasma tem cura, né? O melasma Não tem cura? tem, não tem, né? O melasma tem controle. Então, mesmo nesses pacientes, nos meninos que eu falei que tem esse clareamento legal, tem que se ter muito cuidado, porque basta relaxar um pouquinho no protetor depois, esse melasma recidiva. Então, Então é isso. pessoal, nada de relaxar no protetor. Nada. Todo mundo usando protetor de manhã, à tarde, à noite. Já Protetor falei que 24 horas. é igual quem tem pressão alta e toma antipertensivo. Eu falo mais para todo paciente meu, eu falo isso. Então, depois que vira hábito, a pessoa não sai, né, na calçada Na rua sem o sem. A gente protetor, sente falta. né? Verdade. E aí existem outros derivados da hidroquinona, por exemplo, existem clareadores mais leves, que aí a gente vai normalmente usar ou em associação nesse período que a gente está nesse período de clareamento intensivo, né, na temperatura mais amena, e a gente também vai usar no período de manutenção, que é quando realmente fica quente, o clima esquenta. Eu sempre digo para os meus pacientes de melasma, você vai me ver no mínimo 2 vezes por ano, né? Na época que você vai fazer o clareamento intensivo, na época que a gente vai fazer o clareamento de manutenção, a gente sempre vai trocando. E aí, nesse período de clareamento intensivo, é que a gente vai associando os procedimentos, né? Aí, antes de entrar nos procedimentos, lá no período quente, a gente faz esse clareamento de manutenção com esses ativos mais leves, intensifica ainda mais o uso do protetor. E tem uma questão muito interessante que as pessoas sempre perguntam, que é o fotoprotetor oral, né, Patrícia? Que são aquelas Sim, cápsulas. sempre. Cápsulas, tô totalmente Aí a o favor. pessoal chega, e aí ajuda, doutora, clareia, ajuda, não ajuda. Então, no período mais quente, existem algumas substâncias que as pessoas podem tomar em forma de cápsula que elas colaboram para que você tenha uma proteção melhor da radiação solar, né? Eles foram lançados, na verdade, para pessoas que têm problemas de pele, doenças de pele mesmo, causadas pelo sol. Mas para quem tem melasma, principalmente no período mais quente, a gente às vezes lança mão sim. Aí tem gente que fala assim, e aí, eu posso parar de usar o protetor? Pode, Patrícia? Não, não pode, gente. Nem Não pensar, pode nunca, gente. É pro resto da vida. nem Protetor é pro resto da vida. pensar, nem Enquanto a gente estiver pensar. vivo, vamos usar protetor. Então, pensa que é um plus, né? É uma tentativa É, ainda maior daquele melasma não recidivar. Porque agora eu digo que a gente pega pesado com ele, vamos lançar a mão de tudo que a gente tem direito, quando a gente pode, né? Nesse período mais ameno do clima. E aí, normalmente, a gente tem um clareamento, e aí vai variar muito, né? Tem pessoas que têm um clareamento muito significativo, tem pessoas que têm um clareamento moderado e outras pessoas têm um clareamento modesto. E aí, nesse período mais quente, aí a gente vai realmente usar tudo que a gente tem direito para tentar fazer com que essa mancha não recidive, né, Patrícia? é, é. E aí, assim, em Mas relação a quem, aos tratamentos. quem clareia e quem não clareia, né? Por que umas pessoas clareiam Sim. bem, outras clareiam mal, né? Por que esse prognóstico é tão variável aí? Então, assim, a gente sabe que existem melasmas que a manchinha está mais parcial na pele, né? Que são os melasmas superficiais. Tem os melasmas que o pigmento está mais lá embaixo, que são os melasmas profundos. E tem pacientes que têm um melasma misto, então uma parte superficial, uma parte profunda. Então, na verdade, essa classificação do melasma é muito mais em termos prognósticos, de quem tem uma chance maior de clarear do que de não clarear. Mas também não é matemática, não é receitinha de bolo, né? Realmente é uma resposta individual de cada um. Eu acho que vários fatores, como eu disse lá no começo, né, doutora Pauliana, influenciam. Questão hormonal, como a senhora já colocou aqui, essa questão também, né, emocional, né? Eu percebo que quando eu estou mais ansiosa, assim, para a mancha não ficar escura, ela fica escura. Não, eu vou ficar escura. De E eu percebo que propósito. quando eu relaxo mais, né, ela fica de propósito mais escura. E eu percebo que quando eu estou mais relaxada, essa mancha fica bem clarinha. Agora mesmo eu estou sentindo que elas estão super claras, né? Você tá super Super zen claras. agora. Tô super zen. Apesar da quarentena, eu estou zen, e aí elas estão bem mais claras. Apesar de que elas assim, aumentaram de proporção, né? Que, assim, eu acho que até por conta, não sei se é por conta do envelhecimento, não sei se o melasma envelhece com a gente. Envelhece com a gente, doutora Pauliane? O Não, melasma? normalmente não. Ele pode aumentar e deve... Na verdade, ele envelhece com a gente porque ele não nos deixa, né? Não deixa que Ele não nos deixa nunca, exato. Uma vez instalado na gente, né, parte para a eternidade também, né? Ele fica. Agora, aumentar a extensão com o envelhecimento não tem muita relação, não. E aí é isso. Sim, fala. O que você ia falar mais?
Sim, aí eu, assim, logo quando eu comecei o melasma, já teve até essa pergunta aqui, mas logo quando eu comecei o melasma, eu pensava, meu Deus, será que esse melasma pode virar um câncer de pele? É uma dúvida que as pessoas têm, né? Principalmente quando elas estão no início do melasma, será que vai virar um câncer de pele? Porque as pessoas não têm Sim, conhecimento, né, e propriedade do que seja o câncer de sim. pele. E eu quero fazer até um parêntese aqui para o pessoal que está assistindo, que o mês de dezembro é o mês de prevenção ao câncer de pele, e a doutora Pauliane, juntamente com outros dermatologistas aqui do Vale do São Francisco, fazem uma campanha muito bonita lá no Hospital Universitário da Univasf, que é para detectar o câncer de pele. Então, É, pessoal, nosso mês de dezembro novembro é mês de laranja. prevenção. Setembro, é Isso. setembro Não, laranja, é exato. dezembro. Dezembro Dezembro laranja. laranja. Dezembro Isso. laranja, que é para detectar o câncer de pele, e é uma coisa que a gente precisa cuidar, porque aqui na região, por conta desse alto índice de sol que nós temos, né, tem muitos casos de câncer de pele. Então, Muitos, né? só fazendo esse parênteses, mas o melasma causa câncer? Não, de forma alguma. O Nossa, melasma é uma manchinha inteiramente benigna. Já não bastava tanta dor de cabeça, né? Se ele ainda trouxesse muita mais dor de essa. cabeça. Não, o melasma é uma mancha inteiramente benigna. É só realmente um distúrbio de pigmentação, é uma hiperpigmentação. Então, ele não tem relação com câncer de pele, não. Em relação a isso, podem ficar tranquilos quem tem Vamos ficar melasma. tranquilo, pessoal. Vamos ficar tranquilo com isso aí. É um problema a menos, né? A Um preocupação a problema menos. Vamos se menos. preocupar em cobrir, né? Isso, exatamente. Porque o que eu acho interessante da gente cobrir, nós que temos melasma, é que todo lugar que a gente chega, que a gente não tá com aquela mancha protegida, as pessoas têm receita. Menina, o que foi isso na sua pele? Se você usar tal coisa, sua pele vai ficar ótima, vai sair essa mancha. Olha, minha irmã tinha, tal parente tinha, e Não usou tal tem jeito. produto, ficou bom. Gente, não é assim. Vamos procurar, né, uma pessoa especialista, até porque é a nossa pele. É o maior órgão que nós temos. E assim, é um É, órgão muito visível, principalmente a pele do rosto, né? isso. E aí, quem tem melasma tem que ter, a gente fala que tem que ter um dermatologista para chamar de seu mesmo, que você vai ficar Sim, acompanhando aí, o segmento sim. é por muito tempo, a vida toda, na Muito, verdade, né? E aí a gente pode muito. falar um pouquinho dos procedimentos agora, Vamos Patrícia. falar desses Então, procedimentos, gente, né? eu adoro procedimentos. Eu sou a pessoa que gosta de procedimentos, né? Gosto de Apareceu procedimentos. novidade, eu tô Pareceu testando. novidade, eu tô dentro. E, gente, deixa eu fazer aqui outro parêntese. Doutora Pauliane, ela tem o Etéria, que é aquele laser que suaviza as manchas, tira as manchas, estimula colágeno, entendeu? A E ele propaganda já, também né? diminui os poros da gente. Ele é fantástico, dá um resultado fantástico, só que a doutora Pauliane, eu já falei a ela que ela não divulga o Etéria. Só que o Etéria, gente, é um laser fantástico. E, Vou assim, é divulgar. muito bom para a gente fazer os tratamentos aqui, os protocolos aqui na nossa região. Então, vamos falar agora dos tratamentos, dos procedimentos que a gente pode fazer na nossa pele, doutora Pauliane. Bom, já que você puxou o laser aí, né? Vamos começar por ele. Certo, Então, vamos. assim, na verdade, a gente tem alguns procedimentos disponíveis para o tratamento do melasma, né? Para tentar controlar essa mancha. E realmente a gente faz nessa época do ano, normalmente, um protocolo mais intenso de clareamento em relação aos procedimentos, porque a gente vai justamente agregar com o clareamento mais intensivo que está sendo feito em casa. O laser, assim, por muitos anos, Patrícia, não se conseguia nenhum laser para o melasma, né? Então tudo piorava, a Tá luz vendo? intensa pulsada piorava, tudo piorava. E aí foi quando descobriram, foi lançado o laser K-Switch, né? Que é um laser que é em nanosegundos, então ele tem um comprimento de onda diferente. E aí sim, o laser K-Switch ele foi lançado como uma promessa, né? Como promissor no tratamento do melasma. E aí é isso, assim, a gente tem os protocolos, né, de clareamento com o laser. Na verdade, o que a gente faz é associar procedimentos. Em tudo na dermatologia, a gente sempre diz que os melhores resultados são da associação, né? Então, por exemplo, hoje a gente faz muito drug delivery, que é quando a gente coloca substâncias clareadoras pós um outro procedimento que crie canais na pele para aquela substância clareadora penetrar mais profundamente. Então, por exemplo, a gente faz o laser e faz um drug delivery depois. Tem uma marca muito boa, os Skin Savers, que foram lançados agora, e eles estão trazendo um resultado muito agregador, né? E a gente tem para várias patologias, e existe um produto deles que é para o melasma. Então, a gente faz o laser, faz esse protocolo de clareamento. São algumas sessões, né? E a gente vai, sabe, a gente vai sempre comparando, a gente fotografa, cada um vai responder de uma forma. Então, a gente tem pacientes que respondem muito bem essa associação, por exemplo, de laser K-Switch com o drug delivery. E já tem pacientes que não. Então, a gente vai tentando outras coisas.
Um que eu gosto muito, que eu não sei qual vai ser sua reação agora, que é o IPCA, eu adoro as agulhas. Sim, Depois você diz sua opinião sobre ele, Patrícia. E sim, aí, assim, o IPCA é realmente, o pessoal chama de microagulhamento, né? Um nome que popularizou mais, mas na verdade a técnica foi. se chama IPCA, que é indução percutânea de colágenos por agulhas. E aí, o protocolo do IPCA, ele foi descoberto, na verdade, por um colega nosso, que eu tenho muito orgulho, porque ele foi meu professor, que é o doutor Emerson Andrade Lima. Ele que lançou esse protocolo para o mundo inteiro, então é reconhecido hoje mundialmente o protocolo de IPCA para melasma. E a descoberta que o IPCA ajudava no melasma, na verdade, o IPCA ele foi feito no início só para cicatriz de acne, que é um protocolo mais intenso, né? É com uma intensidade mais profunda das agulhas. E aí, o doutor Nelson começou a perceber que quem também tinha melasma tinha um clareamento secundário. Ele, opa, vamos ver aí como é que essas agulhas atuam no melasma, né? E aí hoje a gente faz com injúria moderada, né? E eu sei que o microagulhamento hoje é uma coisa que às vezes você encontra, né, em tudo quanto é lugar. Todo E, lugar. e as pessoas É. acham que é tudo a mesma coisa, então que o protocolo de melasma é igual a de cicatriz de acne. Não é, pessoal. É totalmente diferente, né? E no caso do Uhum, melasma, a gente quer sim. causar uma injúria moderada. Então, assim, a gente tem que chegar no endpoint exato. Porque se for menos que isso, não vai ajudar. Se for mais que isso, pode piorar. Tá? Então, assim, existe toda uma ciência por trás disso, o mecanismo por que as agulhas elas fazem liberar vários fatores que ajudam aí nesse clareamento. E aí, com o IPCA, a gente também pode associar o drug delivery, né? Que é hoje em dia o uso dessas substâncias pós a realização do IPCA, clareadoras, porque tanto o laser quanto o IPCA vão criar canais e aí facilitam. Essas são substâncias estéreis, então elas são aplicadas logo depois. E aí também é um protocolo, né? Então, e mais recentemente, há poucos anos, foi desenvolvida uma outra técnica que chama MMP, que é a microinfusão de medicamentos na pele, que é um aparelhinho que você vai injetando na mancha as substâncias clareadoras também. Então, assim, a gente tem vários procedimentos à nossa disposição. E aí, assim, cada um vai responder de uma forma, né? O importante é a gente criar uma rotina de tratamento, ter toda essa conversa, isso que a gente está conversando aqui, eu sempre converso lá no consultório, Sim, né? verdade. A É, primeira consulta do meu paciente com melasma é quase uma aula de melasma, porque o paciente sim. tem que entender como é que o melasma funciona. E aí vira uma parceria, ou vira uma parceria ou não dá certo, né? E É aí, como um realmente, casamento, né? Ou isso. vira, né? Ou tem aquela fidelização, ou tem aquela empatia entre os dois, ou acaba o casamento, né? Acaba o acompanhamento. Exato, Porque não exato. adianta também o profissional ficar insistindo no paciente que não quer fazer a parte dele. Eu penso assim, eu não sou profissional de É, saúde, mas eu acho que deve ser assim. com certeza. E a empatia, como você falou, né? É realmente o casamento ali, o bom relacionamento. Eu gosto sempre de explicar muito direitinho, principalmente na primeira consulta, porque ou a pessoa entende e veste a camisa, ou não funciona, ou a gente não vai conseguir fazer com que aquele tratamento dê certo. É como eu falei, não adianta eu fazer o melhor, a gente propor o melhor protocolo de clareamento de procedimentos e a pessoa não usar o protetor adequadamente. Aí volta, doutora, piorou minha mancha. Realmente piora. Se eu faço um procedimento que deixa a pele mais sensível, né? Se você não usa, não faz os cuidados pós-procedimento adequados, realmente vão piorar. Então, realmente é um casamento, é uma parceria. Então, hoje a gente Eu tem esses acho que é. procedimentos todos, né? Alguns pacientes vão responder melhor a um, melhor a outros. A gente associa, como eu falei, na dermatologia, em tudo. Na cosmetria, a gente sabe que os melhores resultados são da associação de técnicas. Então, o bom é a versatilidade. A gente hoje pode lançar mão, né, de todos. Às vezes a gente começa com protocolo de laser e aquele paciente a gente tá vendo que não está indo bem, então a gente vamos para o MMP ou para o IPCA, né? Ou então o inverso. E aí vai depender muito do paciente. O IPCA dói, né, Patrícia? Incomoda. Dói muito. Gente, microagulhamento dói. Agora, o que é que eu percebo do microagulhamento? Que realmente ele dá um resultado em termos de produção de colágeno, em termos de uma pele melhor, de uma pele A mais. pele melhora Você vê a pele mais, muito, 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 a pele muito. ilumina mais, né? Então, quer dizer, ele tem um resultado fantástico. Eu Muito sou bom. muito a favor, mas é muito dolorido, é muito dolorido. Eu acho que uma das coisas que mais dói na dermatologia é esse microagulhamento, mas que Na vale verdade, muito a pena, né? é uma Principalmente das para quem tem coisas que mancha de acne e melasma. quem tem cicatriz de acne, assim, a gente também, aí já dá outra live só de cicatriz de acne, mas a gente também tem É, muitos procedimentos. O protocolo para cicatriz é muito mais intenso, aí a gente tem que anestesiar mesmo a pele, né?
No caso do melasma com IPCA, que a injúria é moderada, a gente usa anestésico tópico, a gente faz um anestésico tópico potente, manda o paciente chegar 1 hora antes, reaplica, tem todo aquele protocolo. Mas realmente muitos pacientes ainda reclamam. Mas você sabe, Patrícia, que eu tenho pacientes fãs de IPCA, viu? Quando vai dando É? junho, Que bom. elas já arriscam no consultório, doutora, eu vou fazer meu Que protocolo de bom. IPCA. E elas não trocam por outra coisa. É muito dolorido. Eu mesma senti muitas dores, mas assim, eu vejo bastante resultado nesse protocolo, É né? porque assim, o limiar de dor é uma coisa muito individual, né? Muito pessoal de É. cada um. Então, assim, eu tenho pacientes que realmente, como tiveram boa resposta, elas toleram super bem. Até eu fico impressionada. E elas chegam, assim, vai dando mais junho, eu já voltei pro meu protocolo com IPCA. E Não, aí, e eu às acho vezes, também que diga, isso pode depende falar. também, assim, da nossa sensibilidade. Às vezes a gente tá na TPM, aí, gente, na TPM não É vá, que a gente sente mais verdade. dor, né? A É gente, verdade. né? Tá mais TPM é uma live sensível. também que a gente precisa fazer, mas aí, né, com a ginecologista. Assim, Mas né? fazendo outro parênteses, pessoal, meu filho fez um tratamento de acne com o Pauliane, foi uma coisa assim fantástica. Foi um tratamento bem demorado, porque foi um tratamento com Roacutan, mas ele tinha acnes até nas costas, acnes enormes, acnes no rosto. E hoje a pele dele parece uma pele de bebê, uma pele lindíssima, a pele dele, bem branquinha, bem sem, não ficou mancha, não ficou cicatriz, não ficou nada. Foram 2 anos de tratamento, né, doutora Pauliane? E aí, quer dizer, já estou entrando aqui fazendo parênteses da acne, mas foi um tratamento assim que a pele dele ficou perfeita. Então, quer dizer, tudo, pessoal, é disciplina. Tudo é É, disciplina, é você ter a sua força de vontade, né? Se engajar em fazer aquilo. Tipo assim, eu já sei que eu vou passar o resto da vida com esses melasmas. Então, hoje é disciplina, é cuidado e já está realmente no automático essa questão do protetor solar para mim. E alguém dos colocou pagas. aqui que o IPC, que a agulha 2 milímetros é treva. Ó, pessoal, essa coisa da agulha, né, do comprimento do roller, do dermaroller, que é o que a gente usa lá no IPCA, para melasma, o nosso objetivo é injúria moderada. Normalmente é 1,5 que a gente utiliza da agulha, né? A agulha 2 e 2,5 são para cicatriz de acne. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Assim, se a gente usa uma agulha né, uma agulha maior para melasma, aí às vezes você gera uma injúria muito grande. É isso que eu falei, tem que ter muito cuidado. A gente tem um ponto que a gente tem que Sim. chegar. Nem de mais, nem de menos, né? Se fazendo tudo direitinho, às vezes pode atingir o objetivo e às vezes não. Imagine se não for feito adequadamente. Então tem que ter muito cuidado. E muito cuidado com essa questão do microagulhamento, né? Saiu há um tempo fora do Brasil, contaminação, né? Então, assim, o roller é descartável, né? A Descartável. gente abre na frente do paciente, ele é estéril, aquelas agulhas ali, fica cheio de fragmento de pele ali dentro de sangue. Então, é para terminar o procedimento e aquilo ir diretamente para o lixo. Então, muita atenção aí com essa questão do microagulhamento, né? Que agora todo mundo já Sim. sabe que se chama É, IPCA, que é é. uma técnica registrada, né? Aqui no Brasil por nós, reconhecida mundialmente. Então, Isso é assim, fantástico. isso é fantástico, é um orgulho nosso, né? É Então, um orgulho para os pesquisadores também, né? Para a nossa área de saúde aqui no Brasil. Isso é fantástico mesmo. o MMP também foi descoberto aqui, lá em São Paulo, um colega dermatologista. E aí, mesma coisa, também já está sendo divulgado lá fora. Então, assim, nós temos uma dermatologia brilhante aqui, que se destaca fora do Sim. Brasil. Isso é muito importante E todo mundo precisamos saber. valorizar, né? Porque dermatologia no Brasil é a primeira necessidade, né? Como alimentação. A gente precisa estar sempre se protegendo, independente de morar no calor ou no frio, né, doutora Paulina? Isso, exatamente. Então, Nós então já é temos isso. perguntas. Ah, Nós tá, já vamos temos lá. perguntas aqui. Quem quiser também pode fazer sua pergunta, que a produção aqui, que a gente tem uma produção, viu, gente? Pode fazer as perguntas que a produção anota e eu vou passando para a doutora Pauliane. Então, vamos lá. Paulo Lima perguntou. Tenho no rosto e nariz as manchas, né, as melasmas. Porém, assim que comecei a pedalar, as manchas da bochecha diminuíram e do nariz sumiu. Por quê? Ele, depois que começou a pedalar, que está participando aí de um clube de ciclismo, as manchas sumiram. Isso não é sem tratamento, foi? Foi sem tratamento, Paulo. Tem que ver, né? Então Tem que você ver se então não estava estressado. tem que ver se não tem um viés aí, né? Na questão do tratamento, Sim, assim. Não é o habitual. Se ele clareza, começa pessoal. a pedalar, teoricamente ele está se expondo mais, né? Então, se Uhum. ele faz a fotoproteção direitinho, o mais esperado era que pelo menos elas permanecessem da mesma forma, né? Agora, se ele tratou, aí realmente
pode melhorar com o tratamento. Agora, é muito difícil, né, Patrícia? Já pensou se o melasma surgisse, Ave sumir, Maria, amanhã eu ia descontrolar? para Salvador de bicicleta. Sem preparo físico. Vivia pedalando. Então, Vivia pedalando, é. não é o que a gente vai esperar, né? A gente espera que realmente com a maior exposição, se a pessoa não tiver muito cuidado, essa mancha, na verdade, pode piorar. Agora, como eu Então, falei, e até na questão vascular, se a gente for pensar, como a gente falou no início, né? Que o melasma pode mudar de acordo com, você mesmo percebe, a hora do dia ou a época do mês. Então, tem essa questão vascular. Mas até em relação a isso, se a pessoa pedala, na verdade, isso promove uma maior vasodilatação. Então, até isso vai fazer com que o melasma possa piorar. Lembrando que o tratamento vascular, a gente tem alguns ativos específicos, né? O ácido tranexâmico é uma coisa que é muito difundida hoje em dia. E aí tentou-se tópico, oral, mas também é uma medicação que pode trazer, quando ingerida, né? Riscos. Então, pode ser feita, se alguém ouvir falar para o melasma, mas com prescrição e com acompanhamento, porque é um medicamento que pode trazer alguns riscos. Então, no caso do melasma vascular, a gente vai ter que muitas vezes tratar com alguns outros ativos a mais do que os que a gente comentou bastante aqui. Tem uma pergunta aqui de Anne Carolha, ela está perguntando: doutora, notei que meu buço está um pouco escurecido. Como costumo depilar com cera, pode causar melasma? Na verdade, o mais comum é causar hipercromia pós-inflamatória, né? Que é um tipo de mancha também. Então, assim, esse trauma repetido, isso acontece com muitas pessoas, né? Depilam o buço, e aí esse trauma repetido da depilação agridem a pele, geram inflamação, e a maioria das vezes é uma hipercromia pós-inflamatória, que é uma manchinha que muitas vezes é mais fácil tratar, mas, né, pode ser um melasma inicial, e teria que ver. Então, digamos que ela já tem uma predisposição a ter melasma, né? Já estava aparecendo manchinha. E aí, pode ser que esteja começando. Mas pelo trauma em si, normalmente é uma hipercromia pós-inflamatória que acontece. Bel Andrade, Ana Isabel, pergunta aqui: manchas pós-tratamento abrasivo, pode chamar de melasma? Beijo para ela, né? Beijo para ela. Veja, são duas coisas. É a mesma coisa. Se você faz um tratamento intensivo e tem uma mancha pós-tratamento, se a pessoa não tinha melasma, normalmente aquilo ali também é uma hipercromia pós-inflamatória. E é transitório, né? Aquilo ali vai melhorar. Se a pessoa já tem melasma, e aí dependendo do tratamento, por isso que a Ana Isabel, a gente conhece uma fofa, ela já sabe disso também. Tem determinados tratamentos para pessoas que têm melasma, por exemplo, cicatriz de acne, que a gente evita, né? E PCA, na verdade, é um dos que a gente mais faz, porque teoricamente trata as duas coisas. Mas o paciente normalmente, quando faz IPCA e tem melasma, muitas vezes ela fica com medo. A doutora manchou, mas a maioria das vezes é hipercromia pós-inflamatória. Aquilo vai clareando ao longo do tempo. Agora, por exemplo, laser ablativo, que é um laser bem mais intenso que a gente faz para cicatriz de acne, a gente já não faz em quem tem melasma. Porque a gente sabe que o risco do paciente piorar do melasma é muito grande. Por isso, pessoal, que tem que ter um médico que realmente seja especializado em laser, né? Para não estar usando o laser de forma inadequada, né? Os protocolos de forma inadequada. Então, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Célia pergunta: qual tipo de protetor solar, né, ela deve usar durante o dia? A gente falou um pouquinho do que um protetor bom para o melasma deve ter, né? Então, se ela tem melasma, quer prevenir, um fator com FPS alto, de preferência com cor, aplicado e reaplicado durante o dia, uma quantidade adequada, né? Para a face, a gente diz que é a quantidade de uma colher de chá. Dificilmente as pessoas colocam a quantidade adequada e por isso que a fotoproteção também cai. Agora, assim, os protetores, é uma coisa que a gente até falou no vídeo que a gente postou recentemente, existem no mercado protetores para todo tipo de pele. Então, a pessoa tem melasma, mas tem pele oleosa, ou pele seca, ou pele mista. Então, no mercado, existem protetores para melasma, normalmente são protetores com alta cobertura. Mas alguns deles, por exemplo, tem um veículo que não vai ficar bom para quem tem pele oleosa, né? Então, a gente tem que casar a necessidade com o tipo de pele daquela pessoa. Por isso que isso a gente tem que avaliar, para saber qual é o melhor veículo. Mas em relação ao melasma, seria um protetor com essas características e com alta cobertura, né? Que vão cobrir realmente a mancha aí durante o dia. Karina faz mais uma pergunta aqui. O protetor solar usado para o corpo pode ser usado no rosto? E também tem uma pergunta do Plínio. Podemos usar protetor solar de criança em adultos?
Veja, aí vai exatamente com o que a gente falou em relação ao tipo de pele, né? Normalmente a pele do nosso corpo, ela é seca, né? Você não tem, a pele do corpo não é oleosa. Se a pessoa tem a pele seca, né? O corpo, normalmente os protetores corporais, eles são em loção. Se a pessoa tem a pele oleosa e coloca um protetor em loção, o que pode acontecer? Ela enche de acne, né? Ou piora aquela sensação de oleosidade. Então, tem pacientes idosos, por exemplo, que eles já têm a pele do rosto muito seca e que eles usam o mesmo protetor. E se tem um fator de proteção alto, ok. Mas se é um paciente que tem uma pele oleosa, com tendência a acne, ou se é um paciente que tem melasma, por exemplo, então ele vai ter que usar um protetor para aquele tipo de pele, para a necessidade do melasma, da acne, que vai corroborar no tratamento. Então, uma pessoa que tem pele oleosa, com tendência a acne, e usa o protetor corporal, que é em loção, ela pode piorar muito a oleosidade e piorar o surgimento das espinhas, da acne. O protetor infantil, eles também são em loção. A criança não tem muito essa coisa de pele oleosa ainda, porque eles não entraram na puberdade. Então, é a mesma coisa, se aplica exatamente igual ao protetor corporal. A única diferença dos protetores infantis é que normalmente eles não têm aditivos que irritem a pele, porque as crianças têm o olho mais sensível, né? A pele deles é mais sensível. Mas é exatamente o mesmo raciocínio. Aqui tem uma pergunta de Micaela. Ela pergunta o seguinte: para mulheres trans que fazem uso de hormônios fortes e de um antiandrogênico, qual a indicação para tratar e prevenir o melasma? Ela já tem melasma. Bom, aí é o que a gente falou durante a live, né? O tratamento, a gente tem que ter uma avaliação, a gente vai fazer todo esse protocolo de tratamento claramente em casa, associado aos procedimentos, e o protetor solar, imprescindível aí nesse caso. Ela usa hormônio, é isso? Ela colocou aqui que ela faz uso de hormônios fortes, né? Porque ela é uma mulher Uhum. trans, e um Uhum. antiandrogênico, né? Aí ela queria saber qual a O fator indicação do, para tratar e prevenir o melasma. o fator do uso do hormônio aí pode ser que seja realmente uma coisa que está alimentando a mancha dela, né? E vai poder piorar ao longo do tempo. Então, se ela faz e vai manter esse hormônio, então a gente também tem que, por outro lado, tentar controlar esse melasma, porque senão ao longo dos anos aquele melasma vai ficando muito escuro, né? E é uma coisa que eu sempre falo, né, Patrícia? Tem gente que diz assim, eu cansei, doutor. Já, né? Já fiz tudo. E aí eu falo assim, que quem tem melasma tem que ter paciência e persistência, né? É um autocuidado. A gente Pois fala agora fez. na pandemia, né? Tanto em autocuidado, que a É gente, né, isso. tem que olhar pra gente. Então, assim, quem tem melasma é um carinho com você mesmo. Porque se você Sim. desiste de tudo, o que vai acontecer é que aquela mancha vai ficar muito mais pigmentada ao longo do tempo. E pode ser que lá na frente isso abale ainda mais sua autoestima, né? Então, não Sim. pode desistir, né? É um autocuidado, né? É É. mais uma forma da gente se sentir bem. Pessoal, eu vou voltar com o restante das perguntas, porque a live vai encerrar agora, que é só 1 hora, e ainda nós temos mais algumas perguntinhas aqui, viu, doutora Pauliana? Então, quando a live cair, todo mundo retorna, porque tem várias perguntas aqui interessantes ainda, viu, pessoal? Então, vamos Então, lá, assim, voltamos eu vou já então. encerrar Vamos lá. aqui, voltamos já para responder o restante. Ótimo.